Capítulo 1. Choque cultural. Julho de 2010. Fernando Torres recebe a bola na intermediária esquerda da Holanda. Ele corta para o meio e cruza em meia altura para seus companheiros de azul na meia-lua adversária. A zaga corta. Cesc Fábregas se aproveita do rebote, mata a bola e dá um passe açucarado para Andrés Iniesta. O camisa 6 da Espanha sai cara a cara com Stekelenburg e dá um porradão cruzado no canto direito do goleiro holandês. Gol da Espanha! Dali a uns 5 minutos, a Fúria Roja ganharia um título inédito que seria a cereja do bolo de uma geração que muitos jornalistas europeus diziam ser a melhor seleção da história. Enquanto o nego se reunia com os amigos em festas regadas a cerveja ao redor do mundo para assistir àquela tão esperada final da Copa de 2010, lá estava eu, triste e solitário, no meu abafado apartamento em West Filadélfia. Todo mundo que já fez intercâmbio com certeza passou por algo parecido quando teve que voltar para o mundo real. Era uma bad trip muito braba. Muito braba e, surpreendentemente, muito comum. Tinha até um nome pseudocientífico para isso no idioma espanhol. Depressão post-Erasmus. Mas que porra é essa de Erasmus, Ryan? Erasmus é a sigla para European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, um programa do governo europeu que leva estudantes de todo o mundo para fazer intercâmbio nas principais universidades da União Europeia. Para você ter uma ideia, muitos dos estudantes de países desenvolvidos recebem até um salário de 1.000 euros só para estudar longe de casa. Este estudar, entre aspas, porque a realidade é que o pessoal usava o tal Erasmus para fazer farra 7 dias por semana durante um semestre inteiro. Não acreditou? Dá uma olhada no filme Albergue Espanhol. Mas só depois de terminar esse livro, já é? O destino mais concorrido de todo o programa não podia ser outro. Barcelona, Espanha. Uma mistura perfeita entre tradição e modernidade, Barcelona reunia excelentes restaurantes, a melhor vida noturna da Europa e muita gente jovem, bonita e sedenta por sexo. Tudo isso com uma das temperaturas mais amenas de todo o continente e banhada pelo belíssimo mar Mediterrâneo. Por ser um destino tão concorrido entre os estudantes europeus, só os crânios conseguiam vaga em Barcelona. Nessa época, eu era estudante de Economia e Relações Internacionais no campus da University of Pennsylvania, nos Estados Unidos. Calma aí, como é que você foi parar lá, Ryan? Prestei vestibular nos Estados Unidos, ciente de que minha família não conseguiria bancar aquela facada de $50.000 por ano durante 4 anos de faculdade. Sabia que tinha um mínimo de chances de receber bolsa e coloquei todas as minhas fichas naquele 1%. Tamo junto, Wesley Safadão! Os Estados Unidos têm um sistema de cotas raciais muito mais forte do que o nosso. Só que lá, ao invés de chamarem de cotas, eles preferem usar o termo diversidade. O governo federal não impunha nada para ninguém, mas a ideia de ter campos mais heterogêneos estava cada vez mais entrando na moda lá nos States. Sabendo que as universidades americanas babavam por estudantes estrangeiros, especialmente aqueles com sangue de vira-lata como eu, fui lá e coloquei no formulário que era branco, preto, hispânico e indígena. Indígena? Para eles, o termo Native American define aqueles descendentes de civilizações pré-colombianas da América do Norte, como os Cherokees, os Chippewas e os Apaches. Sabe aquele índio narigudo do desenho do Pica-Pau? Tipo aquilo ali. É claro que eu não me enquadrava na categoria, mas resolvi tocar o foda-se e marquei a opção indígena mesmo. Tava bem ligado que aquilo aumentaria e muito minhas chances de entrar numa universidade top. Porra, todo mundo no Brasil tem sangue mestiço, né? Se eles pedissem alguma documentação, já tinha separado várias fotos da minha avó Georgina quando era mais nova. Fora isso, havia pesquisado as tribos que habitaram a região de sua cidade natal, Macaé, e estava pronto para dizer que eu, Ryan, vinha da tribo Tupinambá. Native American? América do Sul também é América, gringo bobão. Não precisei mostrar nada. 3 meses depois de apertar a tecla Submit no formulário online, eis que recebo uma carta bem gorda no correio. Congratulations, Ryan! Dentre milhares de candidatos altamente qualificados, você foi aceito para fazer parte da classe de 2011 da University of Pennsylvania. Que loucura, mano! E tinha mais. Eu seria um dos 50 alunos do famoso Huntsman Program in International Studies and Business, um programa acadêmico patrocinado pelo ex-governador de Utah, embaixador dos Estados Unidos na China e herdeiro de um império bilionário da indústria petroquímica, John Huntsman Jr. No Huntsman,
o aluno sai da faculdade com 2 diplomas, um em Economia pela Wharton School of Business e um em Relações Internacionais pela College of Arts and Sciences. Além disso, ele tem que dominar uma língua estrangeira a fundo. Inglês não vale. Os caras gostaram tanto do meu perfil que não só me aceitaram na universidade, mas me presentearam com uma bolsa de estudos que cobria tudo. $200 mil na conta. Minha família estava passando por uma época meio conturbada. Meu velho havia acabado de perder seu emprego e toda a grana da sua aposentadoria, graças à falência da Varig e o sumiço do dinheiro do Fundo Aeros. A universidade se sensibilizou com a história, notou que a gente não tinha condição nenhuma de pagar e resolveu abrir a carteira. Na verdade, a tal bolsa cobria quase tudo. Moradia era por minha conta. No problem. Era só arrumar um trampo quando chegasse lá na Filadélfia que eu ia conseguir uma graninha extra para ajudar no aluguel. O problema é que o cara que entra nos Estados Unidos com visto de estudante estrangeiro F1 não pode trabalhar legalmente no país. Se ele for pego trabalhando, tchau tchau universidade e alô deportação. Com a grana curta, decidi juntar um grupo de amigos que também era bolsista e fechei um apartamento na Chestnut Street, basicamente na entrada da pior favela de todo o estado da Pensilvânia. Para a galera das antigas, Filadélfia é aquela cidade feia, suja e cinzenta dos filmes do Rocky Balboa. Eu mesmo morava num muquifo velho de tijolinho muito parecido com o do Stallone no filme. A tal pior favela da cidade fica bem na beira do campus de UPenn e chama-se West Philadelphia. Você que cresceu assistindo aquele seriado O Maluco no Pedaço do Will Smith no SBT, com certeza lembra muito bem desse nome. No tal do Huntsman Program, o estudante não podia receber o diploma sem passar pelo menos um semestre estudando no exterior. O destino desse intercâmbio tinha muito a ver com a língua de estudo de cada aluno. O cara que seguiu a carreira de francês podia ir para Paris, para Lyon ou até arriscar uma aventura africana em Dakar, no Senegal. O cara do mandarim tinha Xangai, Beijing e Guangzhou na China para escolher. Meu foco dentro das relações internacionais era a América Latina. Tinha o sonho louco de ser o primeiro presidente negão do Brasil, então a ordem natural das coisas era seguir a carreira do espanhol. Se liga nas minhas escolhas para o intercâmbio: Buenos Aires, Santiago, Madrid, Sevilha, Barcelona e Havana. Na verdade, eu queria ir para Cuba. Cuba? Mas e aquele embargo? Como é que uma universidade que é o maior símbolo de toda a ganância do capitalismo americano vai mandar estudantes para Cuba? Bem-vindo à versão Yankee do jeitinho brasileiro. Penn era uma das únicas universidades de todos os Estados Unidos que tinha um convênio especial com a Universidade de Havana. Não me pergunte como e por quê, mas a universidade mandava meia dúzia de gato pingado para estudar na Ilha do Inimigo todo ano. Apesar de haver estudado num colégio católico de elite no Rio de Janeiro, fui doutrinado no lado vermelho da força desde criancinha. Primeiro porque minha mãe é militante do PT desde 1980 e era uma daquelas estudantes que se vestiam de vermelho nos comícios de Lula, Dirceu e seus companheiros lá nos primórdios do movimento sindicalista. Segundo, porque fui influenciado por alguns professores de esquerda caviar lá no Colégio Santo Agostinho, principalmente em aulas de História, Geografia e Literatura. Martelaram na minha cabeça que o capitalismo americano era a origem de todos os males do mundo. Fazia um pouco de sentido. Pelo menos naquela época, né? É que os Estados Unidos eram liderados por um vacilão chamado George W. Bush e estavam metidos em 2 guerras completamente inúteis, uma no Iraque e outra no Afeganistão. Uma criança de 13 anos é muito influenciável, né? Bom, por causa da lavagem cerebral feita por alguns de meus professores com tendências comunistas, desenvolvi uma tara muito louca por Cuba. Quando vi que a Pensilvânia oferecia intercâmbio para a Universidade de Havana, já coloquei minha cabeça naquilo e comecei a mentalizar minha estadia naquela maravilhosa ilha de Fidel Castro. Que legal seria respirar o ar de uma sociedade igualitária, onde o médico ganhava a mesma coisa que o lixeiro. Vai vendo. O problema era que a Pensilvânia só oferecia esse intercâmbio de Cuba entre agosto e dezembro. Em tese, eu não podia viajar nesse período porque competia no futebol americano pelo time da universidade, o Pennsylvania Quakers. Nos Estados Unidos, a temporada de futebol americano NCAA corta todo o período ímpar, exatamente entre agosto e dezembro. A verdade é que eu tinha o livre-arbítrio de mandar o time tomar no cu e fazer o que os outros estudantes normais faziam. Afinal, minha bolsa de estudos não tinha nada a ver com meu desempenho no futebol americano. Além disso, eu havia acabado de ser relegado para o time B
depois de um desentendimento com a comissão técnica do lendário head coach Al Bagnoli. Calculei os riscos e resolvi ficar em Filadélfia para jogar a temporada, fazer parte do time, treinar, correr, malhar e viajar nos fins de semana para competir fazia muito bem para o meu espírito. Ganhei minha primeira medalha na natação quando tinha 5 anos de idade no Clube Florença, lá no Morro do Juramento, e competi em uns 10 esportes ao longo da vida. Mesmo assim, vou confessar que essa era a primeira vez que eu me sentia realmente útil dentro de qualquer time. Sim, aos 20 anos de idade. Apesar de jogar numa posição coadjuvante no futebol americano, conseguia mudar jogos por ser muito decisivo e frio na hora do vamos ver. A verdade é que eu não me imagino sobrevivendo 4 anos de pressão em UPenn sem ter sido atleta. Tinha total ciência de que estava remando contra a maré por haver decidido ficar no campus durante o 5º período. Para quem olhava de fora, parecia que eu estava sacrificando meu futuro por causa da porra do futebol americano. Como assim, Ryan? A ordem normal é a seguinte. O estudante do Huntsman passa o 5º período fora do país e retorna aos Estados Unidos na primavera. Ele volta com tempo hábil para iniciar o 6º e mais importante período da carreira universitária dos americanos, especialmente daqueles americanos super ambiciosos que passaram no concorridíssimo vestibular das faculdades da Ivy League. Vou repetir esse termo aí algumas vezes durante o livro. Ivy League é a liga das 8 universidades mais tradicionais dos Estados Unidos. Junto com a Pensilvânia, também fazem parte da liga Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Cornell, Dartmouth e Brown. Enquanto o pessoal da minha turma no Huntsman viajava pela Europa, eu estava pegando pesado na academia e chutando bolas ovais pelos estádios da costa leste dos Estados Unidos. Vou aproveitar a pegada esportiva para dizer que nos 5 primeiros períodos da universidade, o cara basicamente joga o Campeonato Carioca. Tem jogo em campo de várzea contra o Cabo Friense, contra o Olaria, contra o Bom Sucesso, etc. 6º período é Champions League, brother. É no 6º período que as grandes empresas aterrissam no campus da University of Pennsylvania para recrutar jovens talentos para seus respectivos programas de estagiários de verão, ou Summer Internships. Passou nas entrevistas para estágio de verão? Parabéns, já é meio caminho andado para uma oferta de trabalho full-time e um passaporte para o mundo corporativo dos Estados Unidos. Dependendo do lugar, um trabalho full-time desse pode garantir um salário de uns $8.000 para o universitário que mal saiu da adolescência. Fora o bônus, né? Pensando bem, esse era exatamente o objetivo final de 10 entre 10 estudantes de UPenn. Imagina só, eu ganhava $200 de mesada para me manter lá em Filadélfia e aquilo durava o mês inteiro. Tudo bem que eu não ostentava, né? Nos Estados Unidos, o cara só atinge a maioridade com 21 anos. O engraçado é que o cara pode dirigir com 15, pode ir pro Iraque matar gente com 18, mas só pode tomar um gorozinho com 21. Eu era novinho, não podia sair pra night, então não gastava dinheiro com álcool. Viraria de maior, perante a lei americana, só em março de 2011. Com a formatura no início de maio, teria pouco mais de um mês para desfrutar legalmente dos prazeres da carne de uma universidade americana. Bateu maio, eu já estaria com o diploma debaixo do braço e pronto para meter o pé daquele lixo de lugar. Na real, já estava de saco cheio de toda a superficialidade e toda a pressão psicológica da University of Pennsylvania. Tudo bem que era a melhor universidade do mundo naquilo que eu estava estudando, e todo mundo ali seria altamente bem-sucedido no longo prazo. Mas foda-se, a universidade vivia de aparência e acabava com o aluno por dentro. Agora pensa aí, de $200 por mês para 8.000 com 21 anos de idade, a gente se matava de estudar para ter um CR alto exatamente para impressionar as empresas na hora das entrevistas. E o pior é que tinha gente que levou essa parada de se matar de estudar aí ao pé da letra. Infelizmente. É impressionante como o drama se repetia todo ano, especialmente quando chegava a temporada de provas finais na famosíssima Wharton Business School. Todo fim de semestre, eu abria o jornal Daily Pennsylvanian e lia uma notícia de alguém que não aguentou a pressão e cometeu suicídio lá dentro do campus. Um deles foi o próprio capitão do meu time de futebol americano, Owen Thomas. Owen era um dos caras mais populares entre os 10.000 estudantes da universidade. Era o típico atleta bonitão, inteligente e carismático que pegava geral e botava inveja em todo macho do campus. Só que suas notas não eram boas, ele não aguentou a pressão
e se enforcou 2 dias antes do início da temporada de provas da Wharton School. Que Deus o tenha. Não vou ser hipócrita aqui. Eu mesmo já pensei em me jogar do prédio umas 3 ou 4 vezes ao longo dos meus anos na University of Pennsylvania. O bagulho é louco. Só vivendo aquilo ali pra entender. Todo mundo que me conhece sabe que eu reclamo pra caramba da complacência e da mediocridade dos meus pais. Porra, até bem pouco tempo atrás, meu pai era o grande herói da minha vida. O verbo era veio no pretérito imperfeito porque ele abandonou a carreira de piloto que tanto lhe trazia felicidade, se meteu num concurso público e virou burocrata da Agência Nacional de Aviação Civil, nossa famosa ANAC. Sabe o que ele faz lá dentro? Porra nenhuma, só mama nas tetas do governo que ele tanto critica. Hoje em dia, cai lágrimas dos meus olhos quando digo que tenho vergonha das escolhas dele. Mais uma daquelas pessoas brilhantes que escolheram a tal da estabilidade e deixaram o medo falar mais alto do que a fé. Mas o cara é meu pai, e eu sou muito grato por tudo que ele fez por mim. E não posso negar que meus pais salvaram minha vida algumas vezes naquela época. Vou aproveitar essa pegada e agradecer ao nerd que criou o Skype. É que meus pais moravam na Índia em 2010. Foram para lá para reconstruir as finanças da família depois da falência da Varig. A única maneira que eu tinha de me comunicar com eles e desabafar era pelo Skype. Eles acordavam no meio da madrugada indiana para me salvar da bad trip e conversar comigo pelo computador. Maldita The Curve. Continua lendo que eu vou te explicar como funciona essa curva aí. Capítulo 2. Barcelona.